Título sugerido: noiva é abandonada no altar. Mas um milionário surpreende a todos com uma única frase, vírgula. Todo mundo ignorou a noiva encharcada, de coração partido. Até que um milionário se ajoelhou diante dela e disse algo que ninguém jamais esqueceria. Por favor, não me deixe aqui sozinha, sussurrou Isabela na direção da porta da igreja vazia, sua voz mal audível diante do murmúrio confuso dos 300 convidados atrás dela. Do lado de fora, a chuva castigava os vitrais coloridos, como se até o céu lamentasse aquele casamento que nunca aconteceria. Isabela estava congelada no altar, usando um vestido de renda vintage de sua avó, agora encharcado, pesando sobre o seu corpo trêmulo. Cada segundo que passava sem sinal de Dick Thompson, o noivo com quem ela estava há 3 anos, era como uma punhalada em sua alma. Bela, querida. Talvez ele só esteja atrasado. Começou sua prima Sophia, mas Isabela interrompeu com um simples movimento de cabeça. Ele não vem. As palavras eram como vidro em sua garganta. Eu sinto. Ele não vem. Seu pai, Roberto, se levantou do primeiro banco, os olhos cheios de preocupação e as mãos calejadas estendidas para a filha. Mia, vamos esperar mais um pouco. Pode ter sido o trânsito, a chuva. Não, papai. A voz de Isabela se quebrou. Tem algo errado. O Rick. Ele não faria isso comigo. Não faria. Mas mesmo enquanto falava, uma sombra de dúvida já se espalhava por seu coração como veneno. Nos últimos meses, Rick estava distante. Chegava tarde. Evitava olhá-la nos olhos. Atendia a ligações escondido. Ela havia ignorado os sinais. Culpar o estresse da cerimônia. As exigências do trabalho dele com imóveis. Mas agora, tudo fazia sentido. A coordenadora da igreja se aproximou com passos hesitantes. O rosto dela estava branco como papel. Isabela. Tem uma mensagem. A mãe de Isabela, Maria, ofegou alto. A coordenadora estendeu o celular com mãos trêmulas. Na tela, uma mensagem curta. Não consigo ir adiante. Me desculpe. Não me procure. E aquelas palavras atingiram Isabela como um soco no peito. O celular escorregou de suas mãos, caindo no chão de mármore com um som seco. 3 centenas de olhos a fitavam, entre choque e pena. As flores que ela mesma escolhera agora pareciam zombar de sua dor. Todos pra fora, gritou Roberto, com a voz rouca de raiva contida. Dê espaço para minha filha. Mas Isabela já estava se movendo. Levantou a saia molhada do vestido, passou correndo pelos convidados, pelos rostos assustados da família, por tudo que um dia sonhou. A porta da igreja se fechou com força atrás dela, abafando o som de murmúrios e julgamentos. A tempestade a engoliu. A chuva atravessou o tecido do vestido como navalhas frias, colando a renda à pele. Isabela correu pelas ruas desertas de Yakima, os saltos batendo contra o asfalto molhado, até que não conseguiu mais. Caiu em um banco de praça, de frente para o restaurante da família, o Maria's Cucina, onde a recepção seria realizada em poucas horas. Lá dentro, ela conseguia ver as mesas decoradas com girassóis, as luzes de fada piscando suavemente, o bolo que ela havia provado 3 vezes. E o grupo de mariachi se preparando. Por quê? Ela chorava para o vazio. O que eu fiz de errado? O trovão rugiu acima de sua cabeça. Isabela se encolheu, abraçando o próprio corpo enquanto tremia na tempestade. Seu cabelo antes impecável agora estava grudado ao rosto. E a maquiagem tinha desaparecido com a chuva e as lágrimas. Foi então que ela ouviu um homem caminhava em sua direção. Vestia um terno caro, impecável apesar do temporal. Caminhava com determinação, como se soubesse exatamente onde ela estaria. Ei! Tudo bem com você? A voz dele cortou o som da chuva. Isabela ergueu os olhos. O homem tinha olhos gentes, cabelo loiro escurecido pela água, e um olhar tão compassivo que fez seu coração doer ainda mais. Eu pareço estar bem pra você? Ela disparou, depois se arrependeu. Desculpa. Fui grossa. Você tem todo o direito de estar assim, disse ele com suavidade. Posso me sentar? Ela assentiu, sem forças para negar. Ele se sentou ao seu lado, respeitando o espaço entre os dois. Sou o Daniel. Ele sorriu. E acho que alguém precisa te lembrar que essa não é a última página da sua história. Como você sabe? A voz dela mal era um sussurro. E se for? Se for exatamente assim que tudo termina? Sozinha, molhada, abandonada. Daniel ficou em silêncio por um momento. E então falou com um tom que fazia qualquer um escutar. Porque eu conheço o começo desse tipo de história. Mulheres que amam com essa intensidade, que criam momentos tão perfeitos para os outros.
não terminam assim. Elas recomeçam. E o que vem depois é sempre melhor do que aquilo que foi tirado delas. Isabela sentiu, pela primeira vez em horas, um fio de esperança. Você nem me conhece. Sei que você tem uma floricultura e organiza eventos numa cidade com menos de 30.000 pessoas, e mesmo assim transforma cada canto em algo mágico. Sei que escolheu fazer sua festa aqui, no restaurante da sua família, em vez de um salão luxuoso. E sei que você teve coragem de sair de algo que estava te machucando. Isso é força. Ela o olhou desconfiada. Como você sabe tudo isso? Daniel hesitou. Digamos que dei sorte. Ele sorriu de lado. Além disso, o restaurante da sua família saiu em todas as revistas de viagem como o melhor da culinária mexicana em Washington. Difícil não notar. Antes que ela pudesse responder, Sophie apareceu com um guarda-chuva e os olhos arregalados de alívio. Bella. Graças a Deus. Estamos te procurando há horas. Ela correu até o banco, analisando Daniel com cautela. Quem é ele? Daniel. Ele me ajudou. Sophie olhou para ele, desconfiada. Obrigada por cuidar da minha prima. Mas agora a gente assume daqui. Daniel se levantou com elegância, tirou um cartão do bolso e entregou a Isabela. Vou ficar na cidade por mais alguns dias. Se precisar de alguém para conversar ou qualquer coisa, me liga. Era um cartão simples. Só o nome dele, Daniel Reed. Sem logotipo. Sem firulas. Obrigada, sussurrou Isabela, com mais sinceridade do que imaginava ter. Ele se afastou na chuva, desaparecendo lentamente, deixando mais perguntas do que respostas. E a estranha sensação de que aquele dia terrível talvez fosse apenas o começo de algo inesperado. 3 dias depois. Você ligou para Ellie, né? Sophia se sentou na frente de Isabela, que girava o cartão branco entre os dedos enquanto tomava seu terceiro café da manhã no restaurante. Ele mandou uma mensagem ontem, perguntando como eu estava. Ninguém mais fez isso. Nem os amigos do Rick. Nem os conhecidos. Só Ellie. Bella, a gente não sabe nada sobre esse cara. Eu sei. Mas quando todos me olhavam como se eu fosse um espetáculo, ele me olhou como uma pessoa. Isso tem que significar alguma coisa. O celular vibrou. Uma nova mensagem. Como você está hoje? Daniel. Isabela começou a digitar antes mesmo de pensar. Melhor. Obrigada por perguntar. A resposta veio segundos depois. Quer companhia? Acho que eu poderia usar uma guia local para me mostrar a cidade. Sophie observou o rosto de Isabela se transformar enquanto ela lia a mensagem no celular. Seus lábios se curvaram devagar, como se aquele sorriso tivesse esquecido como sair. Você tá sorrindo. É a primeira vez desde sábado. Ele quer sair comigo hoje. Isabela sussurrou, com o estômago se contorcendo de nervoso. Isso é loucura. Quero dizer, meu casamento foi há 3 dias. Tecnicamente, o seu quase casamento foi há 3 dias. Corrigiu Sophia com delicadeza. E sinceramente, você merece sorrir de novo. Cena centro de Yakima 2 horas depois, Isabela caminhava ao lado de Daniel pelas ruas da cidade. Ele trocou o terno caro por jeans e uma camisa social, mas ainda exalava uma confiança que fazia as pessoas virarem o pescoço. Então, foi aqui que você cresceu? Perguntou ele, enquanto passavam pela antiga escola de Isabela. Nascida e criada. Meus pais vieram de Guadalajara quando eu tinha 2 anos. Papai trabalhava na construção de dia e ajudava a mamãe no bufete à noite. Juntaram cada centavo para comprar o restaurante. Isso é admirável. Construir algo do zero exige coragem de verdade. Isabela o observou de lado, desconfiada. Você fala como quem conhece esse caminho. Daniel hesitou por um segundo. Acho que todo mundo tem suas lutas, né? Algumas mais visíveis, outras nem tanto. Cena Franklin Park, margem do rio Yakima, pôr do sol. Isabela evitava aquele parque desde sábado. Foi ali que Rick dissera eu te amo pela primeira vez. Agora, sentada na grama com Daniel, ela respirava fundo. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse, olhando para o rio. Por que você decidiu planejar casamentos? Por causa da história de amor dos meus pais. Respondeu ela, com um sorriso nostálgico. Papai escrevia cartas à mão para a mamãe todos os dias enquanto a conquistava. Ele levava tamales caseiros e dizia que o amor devia alimentar o corpo e a alma. Isso é lindo. O casamento deles foi simples, no quintal da tia. Mas mamãe fala da cerimônia como se tivesse sido um conto de fadas. Porque tudo ali nasceu do amor,
não da obrigação. Sua voz falhou. Queria dar isso às pessoas. Criar momentos que durassem para sempre. E você é boa nisso. Daniel afirmou, sem hesitar. Como você sabe? Ele olhou para o rio, pensativo. Porque 3 dias atrás, uma mulher com o coração partido ainda se preocupou em deixar cada flor da igreja perfeita. Mesmo no pior momento. Você quis criar beleza. Isabela sentiu o mundo parar. Você estava no meu casamento. Passei de carro, vi os carros estacionados. Curiosidade de cidade pequena. Esperei um pouco. Até te ver correndo na chuva. Então você me seguiu. Não podia te deixar sozinha. A sinceridade na voz dele apertou o peito de Isabela. Obrigada. Por aquele dia. Por hoje. Por me tratar como se eu não estivesse quebrada. Você não está quebrada. Disse Daniel, firme. Você está se curando. E isso é diferente. Montagem de cenas. Passagem dos dias. Daniel virou uma presença constante. Ajudava os pais dela no restaurante, lavava louça com bom humor e conquistava a mãe de Isabela elogiando suas receitas. Caminhava com ela entre os pomares, ouvindo pacientemente enquanto ela desabafava sobre Dick. Será que eu ignorei os sinais? Ela murmurou, enquanto subiam uma trilha no Canyon Coast. Será que eu quis tanto um final feliz que fechei os olhos para o desastre? Talvez. Ele respondeu. Ou talvez Dick só tenha sido covarde demais para enfrentar a verdade. Nem tudo que dá errado é culpa sua. Todo mundo me chama de Bela. Eu prefiro Isabela. É mais forte. Ela olhou de lado, intrigada. Você é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Diferente como? Você escuta de verdade. Faz perguntas que me fazem pensar. E nunca tenta me consertar ou dizer que tudo acontece por um motivo. Daniel ficou em silêncio. Talvez porque eu saiba como é ser visto só pela aparência. E não por quem a gente realmente é. Isabela quis perguntar mais, mas algo no olhar dele a fez recuar. Ela guardou aquele mistério junto com todos os outros que rodeavam Daniel Reed. Cena Miners Driven noite de quinta-feira. Acho que está na hora de encarar a realidade. Isabela comentou, lambendo o sorvete. Devolver os presentes, cancelar contratos, pensar no meu negócio. O que você quer fazer com ele? Não sei se consigo continuar aqui. Agora, as pessoas me olham como uma mulher que foi deixada no altar. E não como alguém que realiza sonhos. Então vá embora. A sugestão dela pegou de surpresa. Ir embora. Não para sempre. Mas talvez um novo cenário te ajude a entender o que você quer da vida agora. E para onde eu iria? Daniel sustentou seu olhar. Seattle não é tão longe. E tem muitas oportunidades para alguém com seu talento. Algo na voz dele fez o coração dela acelerar. Você mora em Seattle? Moro. E sei que é cedo. Sei que você ainda está lidando com muita coisa. Mas, se um dia quiser visitar, conhecer a cidade, eu adoraria te mostrar tudo. Isabela observava atentamente o rosto de Daniel. Esperança e incerteza travavam uma silenciosa batalha em sua expressão. Uma semana atrás, ela imaginava passar o resto da vida com Dick Thompson, no conforto previsível de uma pequena cidade em Washington. Mas agora, um estranho surgia oferecendo algo que parecia saído de um sonho. Ou de um desafio. Eu vou pensar, disse ela, com a voz baixa, mas firme. Trilha sonora leve, mas com um toque de tensão. Na manhã de sexta-feira, Daniel apareceu no restaurante da mãe de Isabela, onde ela ajudava a cortar legumes para o almoço. Eu preciso voltar para Seattle hoje. Coisas do trabalho, disse ele. Um aperto inesperado surgiu no peito de Isabela. Claro. Você tem uma vida para voltar. Assim como eu. Daniel puxou a carteira e entregou a ela um cartão de visitas simples. O mesmo que ela vinha carregando há dias. Meu número está aí. Me liga se decidir descobrir o que mais o mundo tem a oferecer. Daniel. Começou ela, hesitante. Você não precisa decidir agora, disse ele com gentileza. Só me promete uma coisa: não deixe que a covardia de um homem defina sua história inteira. Trilha se eleva, criando um clima de decisão importante. Ela o viu se afastar, e pela primeira vez, sentiu que estava diante de uma encruzilhada invisível. De um lado, sua família, sua cidade, tudo o que era familiar, mas que agora parecia pequeno demais. Do outro, a incerteza. O desconhecido. E um homem que surgiu em seu momento mais escuro. Como uma resposta silenciosa a uma oração que ela jamais ousou fazer. Isabela olhou para o cartão na mão. Apenas um nome e um número. Nada de empresa, nada de título.
Apenas Daniel Reed, o homem misterioso que ajudou a lembrar quem ela era, em meio aos destroços de um casamento que nunca aconteceu. Vai ligar pra Ellie, né? Perguntou Sophia, aparecendo ao lado. Isabela guardou o cartão no bolso. Talvez. Um dia. Bom, disse Sophia, com convicção. Você merece alguém que aparece. Que escolhe você. Todos os dias. Som de carro ao longe, passando pela avenida. Enquanto viu o carro alugado de Daniel desaparecer pela Ekim Avenue, Isabela sentiu algo mudar dentro dela. Pela primeira vez em 3 anos, ela acreditava que merecia mais do que apenas alguém que fica. Ela merecia alguém que a escolhesse. Sem hesitar. A dúvida agora era ela teria coragem de descobrir o que isso significava? Corte para 2 meses depois, cena na rodoviária. Não acredito que tô mesmo fazendo isso. Murmurou Isabela, apertando o celular contra o ouvido, enquanto o ônibus Greyhound chegava à estação central de Seattle. Você está sendo corajosa, Mika, respondeu a voz da mãe, com carinho. Às vezes, a gente tem que pular antes de saber onde vai aterrissar. Com apenas uma mala e um coração cheio de dúvidas, Isabela encarou os prédios de vidro que se erguiam ao redor. Seattle parecia outro planeta, agitada, pulsante, imensa. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Daniel. Te espero no Pique Place Market em 1 hora. Mal posso esperar para te mostrar a cidade. Trilhas se transformam em tons de descoberta e encanto. Ela tinha ligado para ele 3 semanas antes, depois que seu maior cliente cancelou um contrato por preocupações com estabilidade, consequência do escândalo do casamento cancelado. Doeu. Mas também clareou tudo. Ela precisava de um recomeço. Daniel ficou radiante ao ouvi-la. Fica o tempo que quiser. Tenho um quarto de hóspedes e muito trabalho para alguém como você. Agora, em meio ao caos encantador do Pique Place Market, Isabela tentava absorver tudo: o cheiro de flores, os gritos dos vendedores, o som de peixes sendo arremessados no ar. Daniel a esperava ao lado de uma barraca de flores, com aquele sorriso seguro e acolhedor. Você veio, disse ele, puxando-a para um abraço que parecia ao mesmo tempo familiar e eletrizante. Diálogo suave, mas cheio de tensão romântica. Como foi a viagem? Ele perguntou. Longa. Mas acho que valeu a pena, respondeu ela, olhando ao redor. Esse lugar é incrível. Espera só até ver o resto. Daniel a guiou pelo mercado, apresentando vendedores, contando histórias. Ele parecia conhecer todos. Você é tipo o prefeito daqui, brincou ela. Só gosto de gente que faz um bom trabalho, respondeu ele com um sorriso. Quando ela perguntou sobre o trabalho dele, ele hesitou por um segundo. Desenvolvimento de software. Nada muito empolgante. Isabela notou a mudança rápida de assunto, mas deixou passar. Ela ainda estava tentando descobrir quem era Daniel Reed, além do homem que a salvara. Cena do apartamento. Voz narrativa envolvente. O apartamento dele a surpreendeu. Um lugar aconchegante, em Capitol Hill, com tijolos aparentes e uma vista para as Passinadly. Nada de ostentação. Apenas conforto. O quarto é pequeno, mas é seu enquanto precisar, disse ele, mostrando o espaço com uma cama e uma escrivaninha. É perfeito. Obrigada. Nos dias seguintes, Daniel apresentou a cidade em doses suaves. Cafés escondidos, parques com vistas de tirar o fôlego, mercados locais. Ele parecia saber exatamente o quanto ela podia absorver sem se sentir perdida. Você é um ótimo guia turístico, disse Isabela, certa noite, enquanto dividiam comida tailandesa. Gosto de ver a cidade pelos seus olhos, ele respondeu. Me lembra porque escolhi viver aqui. Mas sempre havia um mistério em Daniel. Partes da história que ele não contava. 3 semanas depois, Daniel mencionou que sua pequena empresa de tecnologia faria um jantar para investidores. Nada demais, só uma apresentação com jantar. Mas precisamos de ajuda com a organização. Você topa? Claro. Qual é o orçamento? O que você achar necessário? Confio em você. Música crescente. Preparação para o evento. Ela mergulhou no projeto. Alugou um local deslumbrante com vista para a Baía de Elliott, contratou os melhores fornecedores. Sente-se viva de novo, criativa, necessária. Na noite do evento, Isabela observava tudo com atenção. Elegância, acolhimento, sofisticação na medida certa. Um sucesso. Isso aqui está espetacular, elogiou uma mulher elegante. Luz, flores, comida. Tudo flui perfeitamente. Você devia fazer isso profissionalmente. Obrigada.
Estou só começando aqui em Seattle. Aqui está meu cartão. Precisamos de alguém com seu talento. Isabela ficou surpresa ao ler vice-presidente sênior da Cascade Ventures. Daniel apareceu ao lado dela. Tem alguém que eu quero que conheça, disse ele, guiando-a até um homem com um terno impecável. Essa é a mente brilhante por trás de tudo isso, disse Daniel. Isabela Martinez, este é Robert Chen, da Pacific Northwest Partners. Senhorita Martinez. Trabalho excepcional esta noite. Trilha final emocionante e promissora. E naquele momento, Isabela percebeu. Sua nova vida talvez estivesse apenas começando. Isabela examinava o rosto dele, lendo ali uma guerra silenciosa entre a esperança e a incerteza. Há uma semana, ela estava prestes a se casar com Dick Thompson, no interior tranquilo de Washington. Agora, um estranho oferecia a ela um vislumbre de um novo destino, um completamente diferente. Eu vou pensar no assunto, disse ela, por fim. Na sexta-feira de manhã, Daniel a encontrou ajudando a mãe a cortar legumes para o almoço no restaurante da família. Tenho que voltar para Seattle hoje. Questões de trabalho. Isabela sentiu um aperto inesperado no peito. Claro. Você tem uma vida para retomar. E eu também. Daniel puxou a carteira e entregou a ela um cartão de visita simples, o mesmo que ela já havia guardado. Meu número tá aí. Me liga, se decidir que quer descobrir o que mais existe por aí. Daniel, eu ainda não decidi nada. Eu sei, ele disse com ternura. Só promete que não vai deixar a covardia de alguém decidir o rumo da sua história. Ela o viu partir, sentindo-se diante de uma encruzilhada que nunca havia percebido antes. De um lado, estava tudo o que conhecia, sua família, sua cidade, a segurança confortável de uma vida que de repente parecia pequena demais. Do outro lado, havia o desconhecido, possibilidades, riscos. E um homem que apareceu no momento mais sombrio da sua vida como se fosse uma resposta silenciosa a um pedido de socorro que ela nunca ousou fazer. Ela olhou para o cartão nas mãos, sem logotipo, sem título, apenas um nome e um número. Daniel Reed. O homem misterioso que, em apenas uma semana, a ajudou a lembrar de quem ela era, por trás dos escombros de um casamento que nunca aconteceu. Você vai ligar para ele, né? Perguntou Sophia, aparecendo ao seu lado. Isabela guardou o cartão no bolso. Talvez. Um dia. Bom. Porque você merece alguém que aparece. Que escolhe você. Música leve começa. Quando Isabela viu o carro alugado de Daniel desaparecer pela Yakima Avenue, ela soube que Sophia tinha razão. Pela primeira vez em 3 anos, ela se sentiu merecedora de mais do que apenas alguém que talvez ficasse. Ela merecia alguém que a escolhesse todos os dias. A dúvida era: será que ela teria coragem de descobrir o que isso realmente significava? Cena corta, 2 meses depois. Não acredito que estou realmente fazendo isso, sussurrou Isabela ao telefone, enquanto o ônibus Greyhound estacionava na rodoviária de Seattle. A coragem, minha filha, respondeu a voz de sua mãe. Às vezes a gente precisa pular, mesmo sem saber onde vai cair. Com uma única mala nas mãos e 1000 incertezas na cabeça, Isabela olhou ao redor, absorvendo aquele novo mundo de prédios de vidro, passos apressados e olhares que nem notavam sua presença. Seu celular vibrou. Mensagem de Daniel. Te espero no Pique Place Market em 1 hora. Mal posso esperar para te mostrar a cidade. 3 semanas antes, depois que seu maior cliente cancelou um contrato por preocupações com confiabilidade após o escândalo do casamento, Isabela finalmente ligou para ele. A dor da rejeição havia revelado algo importante. Ela precisava de um recomeço. Em um lugar onde ninguém conhecia sua história. Daniel atendeu com entusiasmo. Fica o tempo que quiser. Tem trabalho de sobra aqui para alguém com seu talento. Agora, em Seattle, ela se perguntava se havia cometido um erro. Pique Place Market era um espetáculo. O cheiro de flores e peixe fresco, turistas, vozes, movimento, tudo a sobrecarregava. Até que o viu. Daniel a esperava com um buquê nas mãos, perfeitamente à vontade naquele caos. Você veio, ele disse, abraçando-a com algo entre ternura e eletricidade. Foi uma viagem longa, mas acho que valeu a pena. Corta para cenas rápidas de Seattle, parques secretos, cafés escondidos, risadas sob o pôr do sol. Daniel parecia conhecer exatamente o quanto ela podia absorver antes de se sentir sobrecarregada. Você é um ótimo guia turístico, disse ela certa noite, enquanto dividiam comida tailandesa. Gosto de ver a cidade pelos seus olhos, ele respondeu. Me lembra porque vim pra cá. Mas cada resposta de Daniel escondia mais perguntas.
E Isabela começava a perceber que o homem que lhe oferecera um novo mundo. Talvez escondesse o dele. Me deixe explicar. Explicar o quê? Como você decidiu que eu não era digna da verdade? Como achou que eu era tão superficial que só me importaria com o seu dinheiro? Isabela apertava o botão do elevador repetidamente, tentando conter a dor que borbulhava em sua voz. Ou talvez você queira explicar o que estava fazendo no dia do meu casamento. Porque pessoas normais não passam por igrejinhos no interior por acaso, Daniel. O que você realmente estava fazendo em Yakima? O rosto de Daniel empalideceu na hora. Isabela. Me diz a verdade. Pela primeira vez nesse relacionamento, me diga a verdade de verdade. O elevador chegou. Isabela entrou com passos firmes. Daniel esticou o braço e impediu a porta de fechar. Eu vi o Rick indo embora da cidade com outra mulher naquela manhã, disse ele, num tom baixo. Eu estava em Yakima para avaliar um local para um centro comunitário. Vi ele colocando malas no carro, rindo com uma loira como se não tivesse nenhuma responsabilidade no mundo. Tentei chegar à igreja a tempo de te avisar. Mas já era tarde demais. Isabela o encarou, estarrecida. Você sabia. Você sabia que ele já tinha me deixado e não disse nada. E o que isso adiantaria? Só teria te machucado ainda mais. Então você me deixou me culpar? Me deixou achar que a culpa era minha. Que eu tinha feito algo errado. A voz de Isabela saiu num sussurro. Você me viu me torturar com arrependimentos e ficou calado. Eu estava tentando te proteger. Não. Você estava tentando controlar tudo. Assim como vem fazendo desde o dia em que a gente se conheceu. Ela deu um passo para trás, dentro do elevador. Eu não sei quem você é, Daniel. Mas sei que não posso confiar em você. As portas se fecharam lentamente, deixando para trás o rosto devastado de Daniel. Isabela desabou contra a parede do elevador, o coração em pedaços. 2 meses. 2 meses de amor, confiança, esperança. Construídos sobre mentiras. Quando o elevador chegou ao térreo, ela saiu para a noite fria de Seattle, a chuva caindo como se o céu chorasse com ela. E, pela segunda vez em 4 meses, Isabela Martinez se viu sozinha, despedaçada, num mundo grande demais, cruel demais, frio demais. Filha. Você está em casa. 6 horas depois, Maria Martinez envolvia Isabela num abraço apertado na rodoviária de Yakima. A Sophia ligou dizendo que você estava voltando. Isabela se derreteu nos braços da mãe, sentindo-se uma criança outra vez. Eu fui uma idiota, mamãe. Como pude ser tão burra? O amor transforma todos nós em bobos às vezes, disse Roberto com doçura, pegando a mala da filha. O importante é que você está segura. O caminho de volta para casa parecia uma viagem no tempo. Yakima estava menor, mais simples, previsível. Depois de 2 meses em Seattle, tudo parecia em miniatura. Quer conversar? Perguntou Sophia naquela noite, enquanto balançavam na velha cadeira da varanda. Ele vale 12 bilhões. Isabela falou como quem não acredita nas próprias palavras. E me deixou pensar que era só mais um cara comum da tecnologia. Meu Deus! E ele sabia. Sabia que o Rick tinha me deixado. Viu ele saindo da cidade com outra mulher naquela manhã e não me contou. Eu passei meses me culpando, achando que era eu o problema. E ele? Ele sabia o tempo todo que o Rick era só um covarde fugindo com a secretária. Sophia ficou em silêncio por um longo tempo. Isso é muito sério. O pior é que acho que eu estava me apaixonando por ele. Pelo Daniel que lavava pratos no restaurante da mamãe e escutava meus desabafos sobre flores de casamento. Não pelo bilionário. Eu nem sabia que ele existia. Talvez aquele Daniel também fosse real. Isabela balançou a cabeça. Como vou saber o que era real, se tudo foi baseado em mentiras? Nas semanas seguintes, Isabela se jogou no trabalho. Voltou para seu antigo apartamento, reatou contatos com fornecedores locais, e aos poucos começou a pegar eventos pequenos. O trabalho agora parecia diferente, mais mecânico, menos apaixonado, mas pagava as contas e mantinha as mãos ocupadas. Daniel ligou 17 vezes nos primeiros 3 dias. Isabela ignorou todas. Mandou flores com bilhetes escritos à mão. Ela jogou fora sem abrir. Um dia, um caminhão de entregas trouxe uma cesta gigante de frutas. Isabela doou ao centro de idosos da cidade sem sequer ler o cartão. Você está se punindo tanto quanto está punindo ele, comentou Sophia, ao ver Isabela apagar mais uma mensagem sem ouvir. Eu tô me protegendo. Tem certeza?
Ou está tão apavorada de se machucar de novo que prefere nem pensar na possibilidade de que os sentimentos dele eram reais. Isabela quis retrucar, mas ficou com a frase da irmã martelando na cabeça. Nos dias seguintes, ela começou a reparar em pequenas coincidências pela cidade. O centro comunitário que estava quase fechando recebeu uma doação anônima que bancou toda a ampliação. A senhora Rodrigues, cujo marido precisava de uma cirurgia cardíaca cara, descobriu que alguém tinha pago todas as despesas. O banco de alimentos da cidade recebeu um cheque de $50.000 de um doador anônimo. Papai. Quem está fazendo todas essas doações por aqui? Roberto hesitou. Ninguém sabe ao certo. Alguém com muito dinheiro e um coração generoso, pelo visto. Mas você tem uma ideia, né? Ele suspirou. Seu Daniel me ligou 2 semanas atrás. Perguntou sobre organizações locais que precisassem de ajuda. Eu disse que não era necessário, que você não aceitaria caridade. E o que ele respondeu? Que não era caridade. Disse que se apaixonou por essa cidade e pelas pessoas daqui. Que o amor de verdade deixa as coisas melhores do que encontrou. Isabela sentiu suas defesas começarem a desmoronar. Papai. Você não dei nenhuma informação. Mas, de repente, esses cheques começaram a aparecer. Ele segurou o olhar da filha. Talvez ele tenha se importado com mais do que só você, Mika. Talvez ele tenha se importado com tudo aquilo que importa para você. Naquela noite, Isabela finalmente ouviu um dos recados de voz de Daniel. A voz dele soava cansada, tensa, como se cada palavra pesasse. Isabela, eu sei que você não quer me ouvir. Mas eu preciso que saiba que cada momento que passamos juntos foi real para mim. Eu sei que fiz tudo errado. Sei que devia ter contado a verdade desde o começo. Mas eu nunca conheci alguém que me enxergasse como você. Não como uma conta bancária, nem como uma oportunidade de negócios. Só como alguém que valia a pena conhecer. Sinto muito por não ter tido coragem de confiar em você com toda a verdade. Você merecia mais. Você merecia o melhor de mim. Isabela ouviu a mensagem 3 vezes antes de apagá-la. Um mês depois de deixar Seattle, Isabela estava coordenando um casamento pequeno na mesma igreja onde seu próprio desastre havia acontecido. A ironia não passava despercebida enquanto ela organizava flores e orientava os fornecedores naquele espaço sagrado onde sua vida já tinha desmoronado 2 vezes. Foi então que uma mulher elegante, em um terno caro, se aproximou durante os preparativos da recepção. Sou Jennifer Wally, da Pacific Northwest Partners. Nos conhecemos em um evento de investidores em Seattle, há alguns meses. Isabela reconheceu na hora. Uma das investidoras do evento. Da empresa falsa de Daniel. Senhora Wally. O que atrasa é aqui. Você, na verdade. Tentei te encontrar pelos seus contatos de Seattle, mas ninguém parecia saber por onde você andava. Jennifer sorriu. Tenho uma proposta. Ela explicou que estavam organizando uma série de retiros corporativos no interior do estado, e precisavam de alguém que entendesse tanto da sofisticação urbana quanto do charme e ruralismo e que o trabalho de Isabela naquele jantar de investidores tinha sido exatamente o que eles estavam procurando. A proposta era generosa, mais dinheiro do que Isabela ganhara em 6 meses, e com potencial para parcerias contínuas. Mas implicaria em viagens regulares a Seattle. Significava reentrar, ainda que indiretamente, no mundo de Daniel. Vou precisar de um tempo para pensar, disse Isabela. Claro. Mas Isabela. Jennifer encarou com seriedade. Não deixe complicações pessoais impedirem oportunidades profissionais. Você é boa demais para isso. Quando Jennifer foi embora, Isabela ficou parada, olhando o carro desaparecer pela estrada. Só então percebeu que não estava se escondendo apenas de Daniel, mas da versão de si mesma que havia florescido em Seattle. A mulher que organizava eventos de alto padrão com confiança. Que lidava com líderes empresariais. Que acreditava merecer mais do que os limites de uma cidade pequena. Naquela noite, Isabela caminhou até o banco de praça onde Daniel havia sentado ao lado dela pela primeira vez. A lembrança ainda era dolorosa, mas pela primeira vez, ela tentou ver aquilo pelos olhos dele. Um homem rico, provavelmente acostumado a relações superficiais, que havia encontrado uma mulher devastada e quis ajudá-la. Sem que o peso de sua fortuna criasse uma barreira. Ele errou, mentiu, enganou o traço, mas talvez os motivos dele fossem mais complexos do que simples manipulação. Isabela tirou o celular do bolso e procurou nos contatos até encontrar um nome: Marcos. O assistente de Daniel,
que lhe dera o número durante sua estadia em Seattle. Isabela? A voz de Marcos soou surpresa. Como você está? Estou bem. Posso te perguntar uma coisa? Claro. As doações que têm aparecido aqui em Yakima são dele, né? Do Daniel. Marcos ficou em silêncio por um momento. Eu não posso falar sobre os assuntos pessoais do Sr. Reid. Ele não é seu chefe agora, Marcos. Só pessoa para pessoa. Ele tá tentando comprar o caminho de volta para minha vida. Mais um instante de silêncio. Depois Marcos respondeu. Honestamente, não acho que ele espere voltar para sua vida. Ele só tá tentando cuidar do lugar que cuidou de você quando você mais precisou. Marcos suspirou. Ele tá bem abalado desde que você foi embora, Isabela. Nunca vi ele assim. Que bom, disse Isabela, amarga. Mas o gosto da própria crueldade a fez se calar, envergonhada. Olha, não quero me meter no que aconteceu entre vocês dois. Só queria que você soubesse que o Daniel não é mais o cara que saía com socialites e aparecia nas colunas de fofoca. Algo nele mudou depois de conhecer você. Algo real. Depois de desligar, Isabela permaneceu sentada no banco, tentando imaginar uma versão diferente daquele primeiro encontro. E se Daniel tivesse sido honesto desde o início? Oi, eu sou um bilionário, mas queria te consolar no momento mais devastador da sua vida. Ela teria confiado nele? Provavelmente não. Provavelmente teria fugido na hora, achando que tudo era um capricho de um homem acostumado a resolver problemas com dinheiro. Talvez ele estivesse errado em mentir. Mas talvez ele estivesse certo ao pensar que, com a verdade, os dois nunca teriam se conhecido de verdade. Pela primeira vez em 6 semanas, Isabela considerou a possibilidade de que o amor fosse mais complicado do que uma simples verdade. E que, às vezes, os piores erros nasciam dos medos mais profundos, não das intenções mais cruéis. Mas pensar em perdão e realmente oferecê-lo eram duas coisas muito diferentes. E Isabela ainda não sabia se era forte o suficiente para arriscar o coração com Daniel Rey novamente. Você vai voltar para Seattle, né? Perguntou Sophia, 6 meses depois, enquanto Isabela arrumava sua pasta de portfólio para mais uma reunião de planejamento. Isabela levantou os olhos do laptop, onde revisava contratos de locação de espaços para eventos. É só trabalho, Sophia. A empresa da Jennifer tem sido ótima de trabalhar. Bella, você aceitou 5 trabalhos em Seattle nos últimos 2 meses. Em algum momento, vai ter que admitir que sente falta de ir lá. Sinto falta das oportunidades. Isabela escolheu bem as palavras. Seattle tem um mercado maior para o que eu faço. Sophia sentou-se na cama da prima, observando enquanto Isabela dobrava ternos de grife que não haviam visto a luz do dia desde sua primeira fase em Yakima. Você ouviu alguma coisa sobre ele? Isabela parou, a mão imóvel sobre um blazer azul marinho. O Daniel. O Marcos manda umas mensagens às vezes. Atualizações sobre os trabalhos da Fundação. Fundação? Daniel criou uma ONG que tem financiado projetos comunitários por aqui. Chama Fundação Isabela Martinez. Dizer o nome ainda apertava seu peito como se o ar tivesse desaparecido. Aparentemente, a fundação agora atuava em outras comunidades rurais por todo o estado de Washington e Oregon. Ele deu o nome dela à fundação. Estúpido, né? Isabela comentou, tentando parecer indiferente. Como se eu fosse alguma filantropa falecida, em vez de uma mulher viva que ele poderia simplesmente ter ligado. Mas, mesmo enquanto tentava desdenhar, Isabela sabia que aquilo era mais do que um gesto grandioso. Nos últimos 6 meses, ela tinha visto a fundação apoiar 12 pequenos negócios, criar 2 bolsas de estudo em faculdades comunitárias e investir em um programa de saúde rural que já fazia diferença na vida de muitas pessoas. Talvez não seja sobre você, disse Sophia, com delicadeza. Talvez seja sobre tudo aquilo que você ama. O celular de Isabela vibrou com uma mensagem de Jennifer Wally. Mudança de planos para a reunião de amanhã. Novo local, uma igreja pequena em Yakima. Cliente solicitou especificamente por autenticidade. Endereço em anexo. O estômago de Isabela afundou. Ela conhecia aquele endereço. A mesma igreja onde Lika deixara no altar. Onde tudo com Daniel, de certa forma, também começara. Está tudo bem? Perguntou Sophia. Só confusão de trabalho, mentiu Isabela, já imaginando que tipo de armadilha emocional a esperava. Na manhã seguinte, ao chegar à igreja, Isabela parou na porta, perplexa. O lugar estava transformado. Flores brancas por todos os lados, velas tremulando nas janelas,
e uma música suave ecoando no ar. Parecia um casamento. Olá, Isabela. Ela se virou devagar e viu Daniel parado junto ao altar. Usava um terno escuro simples e parecia diferente. Cabelo mais curto. Olheiras profundas. Um olhar vulnerável como ela jamais tinha visto. O que é isso? Sua voz ecoou na igreja vazia. Uma tentativa. Provavelmente um erro, respondeu ele, com honestidade. Mas eu precisava te ver. E você não atende minhas ligações. Então você me enganou para vir até aqui. Eu paguei a empresa da Jennifer para te contratar para um evento que não existe. Sim. Se isso é enganar. Sou culpado. Ele deu um passo em sua direção, mas parou quando ela recuou. Mas existe um casal que vai se casar aqui semana que vem. Rebecca e Michael Shane. Eles se conheceram naquele jantar de investidores que você organizou. E pediram sua ajuda para planejar o casamento. Isabela olhou ao redor, absorvendo os detalhes. Era lindo. Isso tudo é parte do casamento deles, mas, principalmente, é minha forma de te mostrar algo que eu devia ter mostrado há 6 meses. Daniel tirou uma pasta do bolso do paletó. Não era uma caixa de anel. Era uma proposta formal. São os papéis da Fundação Isabela Martinez. Seu nome não está lá só como homenagem. Está porque eu quero que você assuma a liderança dela. Isabela encarou os documentos, confusa. Eu não entendo. Eu estava tentando ajudar sua comunidade de longe, tomando decisões sem perguntar do que as pessoas realmente precisavam. A fundação precisa de alguém que entenda essas comunidades de dentro, que saiba a diferença entre caridade e investimento. Daniel, não estou pedindo que me perdoe, nem que confie em mim de novo. Embora eu sonhe com isso um dia. Estou pedindo que aceite esse trabalho porque você é a pessoa certa. Porque essas comunidades merecem alguém como você. Isabela folheou os papéis. Projetos de educação, saúde, infraestrutura, empreendedorismo. Milhões de dólares sendo destinados a causas que ela sempre acreditou. Por que você faria isso? Por quê? Eu me apaixonei por mais do que só você naquela semana em Yakima. Me apaixonei pela sua família. Pelo jeito como essas cidades pequenas cuidam umas das outras. Pela ideia de que o sucesso deve levar as pessoas ao redor, não afastá-las. Ele se aproximou, e desta vez, Isabela não recuou. Eu sei que errei. Que devia ter confiado em você desde o início. Mas Isabela, cada sentimento foi real. Cada momento. A única coisa falsa foi meu endereço e meu cargo. Isso não são coisas pequenas, Daniel. Eu sei. E não estou pedindo para você fingir que não importam. Estou pedindo para você considerar que, às vezes, pessoas boas cometem erros terríveis por medo. Não por maldade. Ela colocou a pasta em um banco. Eu passei 6 meses tentando te odiar. E conseguiu? Em alguns dias, sim. Em outros. Isabela respirou fundo. Eu sentia tanta falta de conversar com você que mal conseguia funcionar. Via algo engraçado e pegava o celular para te mandar, só para lembrar que eu nem sei direito quem você é. Você sabe, Isabela. Sabe que eu leio romances policiais quando não consigo dormir. Sabe que sou péssimo na cozinha, mas ótimo lavando a louça. Sabe que o som da sua risada é meu preferido no mundo. E que eu preferia 1000 vezes passar uma noite conversando com você do que ir a qualquer evento luxuoso. Também sei que você é capaz de mentiras elaboradas. Daniel assentiu. Isso é justo. E se você decidir que não pode confiar em mim, eu vou entender. Mas mentir pra você foi a coisa mais difícil que já fiz. E te perder foi o pior castigo que eu poderia ter imaginado. Isabela olhou em volta, lembrando da última vez em que estiveram ali. Se ele tivesse sido honesto desde o começo, teria sido diferente. Ela teria acreditado, ou teria fugido, desconfiada de tudo. A fundação, disse, com a voz mais firme. Você realmente quer que eu a dirija? Quero que você lide com uma organização que, por acaso, começou com meu dinheiro. Grande diferença. E, convenhamos, diretores de fundações precisam prestar contas públicas. Muito difícil manter identidades secretas nesse cargo. Isabela quase sorriu. Você pensou em tudo. Tive 6 meses para descobrir como provar que aprendi alguma coisa. Ela voltou a folhear a proposta. Negócios locais, bolsas de estudo, saúde, espaços comunitários. Era um mundo inteiro de impacto social nas mãos dela. Isso é muita responsabilidade. Você organizava eventos milionários dormindo. Acho que consegue lidar com isso. Aqueles eram festas.
Isso é a vida das pessoas. E é por isso mesmo que precisa ser você. Você entende o que é construir algo do zero? Lutar por sonhos em lugares onde poucos acreditam em grandes possibilidades. Essa fundação precisa de alguém que não vá só assinar cheques. Precisa de alguém que apareça. Isabela pensou em Dona Rodrigues, cujas contas médicas haviam sido pagas anonimamente. No centro comunitário cheio de crianças depois da escola. Nos negócios que prosperaram com pequenos investimentos. Se eu aceitar, quero controle total. Nada de bilionário mandando do alto o que acha melhor. Feito. E quero dividir meu tempo entre Seattle e o interior. Isso não pode ser administrado de um escritório de vidro. Tudo o que você achar melhor. Isabela respirou fundo. E, Daniel? Ela olhou nos olhos dele. Se vamos trabalhar juntos. Se vamos tentar descobrir se ainda existe algo entre nós. Tem que ser com total honestidade. Sem mais segredos. Sem me proteger da verdade para não me magoar. O sorriso de Daniel era tímido, mas verdadeiro. Daniel seguiu o olhar de Isabela até a jovem de vestido de noiva, agora cercada por risos e conversas animadas. Ela me lembra você, ele disse suavemente. Isabela sorriu, os olhos marejados. Talvez porque ela tenha acreditado que merecia algo mais. Não só amor, mas respeito. Verdade. Um futuro construído com alguém que a vejo de verdade. Daniel apertou sua mão. E você mostrou para ela, e para tantos outros, que isso é possível. Isabela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o coração transbordar de gratidão. Não por uma vida perfeita, mas por uma vida real, com propósito, afeto e coragem. Eu costumava achar que meu conto de fadas tinha acabado naquele altar vazio. Ela murmurou. E agora? Daniel perguntou. Ela levantou os olhos, encontrando os dele. Agora eu sei que aquilo não foi um fim. Foi o começo. Porque às vezes, a vida precisa nos quebrar, para que a gente descubra do que realmente somos feitos. A música continuava tocando, suave e doce, enquanto os dois dançavam no meio do restaurante cheio de pessoas que, de alguma forma, haviam sido tocadas pelo amor e pela luta deles. Do lado de fora, o sol começava a se pôr sobre Yakima, tingindo o céu com tons de laranja dourado. Dentro, Isabela e Daniel dançavam com a tranquilidade de quem não precisava mais provar nada para ninguém, apenas continuar escolhendo um ao outro, dia após dia. E ali, entre risos, lembranças e esperança, eles começaram o próximo capítulo daquilo que haviam reconstruído juntos. Não um final feliz, mas um começo verdadeiro. Maria Gonzalez, a primeira da família a se formar na faculdade graças à fundação, vai se casar no próximo mês com o namorado do ensino médio. Você está organizando o casamento? Isabela perguntou com um sorriso. Claro. De graça. Pelo Fundo de Celebrações Comunitárias da Fundação, Daniel respondeu, girando Isabela pela pista de dança improvisada, enquanto pétalas de flores caíam do teto decorado. Eles riram juntos, em um momento que parecia suspenso no tempo. Perfeito, não porque nada tivesse dado errado, mas porque tudo o que deu errado os levou exatamente aonde precisavam estar. Algum arrependimento? Daniel perguntou enquanto a música chegava ao fim. Isabela refletiu seriamente por um instante. Sobre ele ter me deixado? Não. Sobre você ter mentido para mim? Sim. Mas não pelo que aconteceu. Me arrependo porque nós dois tivemos que aprender do jeito mais difícil o que significa ser verdadeiros um com o outro. E sobre ter deixado Yakima a primeira vez? Aquilo não foi deixar. Foi crescer. Ela olhou ao redor do restaurante, cheio de pessoas comemorando o amor deles. Aqui é o meu lar, Daniel. Mas lar não é um lugar que você nunca deixa. É um lugar para o qual você sempre pode voltar. À medida que a noite chegava ao fim, Isabela e Daniel se preparavam para partir em lua de mel. 2 semanas na Espanha, escolhidas porque Isabela sempre sonhou em ver os lugares sobre os quais sua avó contava histórias. Mas, diferente de um final de conto de fadas, a partida deles não era uma fuga da realidade, era apenas uma pausa antes de voltar ao trabalho, a comunidade e a vida linda complicada que construíram juntos. A velha caminhonete de Roberto, decorada com latas e flores por Sofia e pela banda de mariachi, esperava do lado de fora do restaurante. Daniel havia sugerido uma limusine, mas Isabela insistiu na caminhonete. Um símbolo perfeito de como o amor deles havia transformado momentos simples em algo extraordinário. Pronta para começar o resto da nossa vida, Senhora Rede, que manteve o próprio nome. Daniel brincou enquanto entravam na caminhonete. Pronta para continuar o resto da nossa vida, Isabela corrigiu com um sorriso. Nossa história não começa aqui, Daniel.
Aqui é só onde a gente parou de ter medo de como ela poderia terminar. Enquanto se afastavam da celebração, as latas batendo no asfalto e o som das risadas ecoando na noite, Isabela refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. Às vezes, os piores momentos da nossa vida são portas para os melhores. Às vezes, as pessoas que nos machucam não fazem isso por querer. Às vezes, amar significa aprender a perdoar, não só os erros dos outros, mas o nosso próprio medo de sermos completamente conhecidos. A estrada à frente se estendia sob um céu cheio de estrelas, levando a um futuro que nenhum dos dois poderia ter planejado, mas que ambos haviam escolhido. No retrovisor, as luzes de Yakima iam ficando para trás, menores, mas nunca desaparecendo por completo. Porque o lar, Isabela havia aprendido, não era algo que se deixava para trás. Era algo que se carregava dentro de si. Algo que tornava possível sonhar novos sonhos, sem esquecer os que moldaram quem você é. E quando Daniel alcançou a mão dela no banco do passageiro, os anéis brilhando à luz da lua, Isabela soube, com toda certeza. Algumas histórias não terminam com felizes para sempre. As melhores começam aí.